sociedade empresarial. Como você, empresário, faz para escolher o sócio certo e evitar conflitos, evitar problemas no futuro. Esse é o tema de hoje aqui do nosso episódio do podcast da M8, o podcast O Jogo do Sucesso. E hoje a gente tem aqui como convidado o expert da M8, Neto Zimmermann. Quer se apresentar, Neto? Sim, obrigado primeiramente pelo convite, né, Thiago? É mais um privilégio estar aqui no podcast da M8 se apresentando e principalmente falando um pouco sobre algumas dúvidas do empresário, né? Ou quem sabe sanando algumas necessidades que o empresário tem, principalmente no caso de hoje, como abrir a sociedade dele, né? Meu nome é Neto Zimmermann, sou advogado, sou um dos sócios da M8, né? Na cadeira jurídica e espero hoje estar contribuindo com alguma dúvida que o empresário tenha ou até sanando alguma necessidade. E eu tô aqui disponível, né? Obrigado novamente pelo convite, Thiago. E antes de eu começar, da gente começar, eu quero lhe fazer um convite. Você é empresário, pequeno, médio, que está carregando seu negócio nas costas, sente que precisa de um apoio de especialistas, que seria mais fácil se você tivesse consultores, especialistas para dividir esse peso que é empreender no Brasil. Quero te fazer o convite para conhecer a M8. Na sua tela tem um QR Code. Escaneie esse QR Code e você vai ganhar gratuito, sem compromisso, 15 dias de acesso à plataforma da M8, que é a plataforma mais completa do Brasil. Tá? Ali dentro você vai ter especialistas desde a área de investimento, desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, vendas, posicionamento estratégico, jurídico, gestão financeira, marketing, branding, tráfego pago, que é muito em alta. Então você vai ter todos esses especialistas ali dentro para te orientar, te dar suporte com interação. Você, nos 15 dias, ganha gratuito acesso a mais de uma centena de mentorias gravadas, que estão catalogadas, e também tem acesso às mentorias ao vivo para poder fazer pergunta, interagir, trazer o seu caso para a gente. Tá? Então, escaneie o QR Code, aproveite esses 15 dias de presente ou o link na descrição. E, óbvio, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, deixa a curtida nesse vídeo e encaminhe esse vídeo para os seus colegas empresários, tá? Então, Neto, efetivamente para o nosso conteúdo, quais são os critérios que são mais importantes na hora de escolher um sócio? Não tenho sócio e quero um sócio. Decidi que quer. O que eu tenho que considerar para escolher? Olha, na minha concepção, assim, ó, eu entendo que eu nunca, eu trabalhei em sociedades, né? Então eu escolhi parceiros para que trabalhassem em várias áreas diferentes da minha, principalmente diferente da minha, mas eu tenho pessoas que me completam por serem meus assessores jurídicos hoje, né? Que trabalham diretamente comigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em lidar com o público, mas eu tenho dificuldade com questão de protocolos. Eu não consigo seguir protocolos, regras e principalmente dar continuidade a serviços que eu já comecei. Eu acredito que eu finalizei, né? Então eu acredito que tem que encontrar a tua outra metade. Como a tua outra metade? Verificando principalmente as suas lacunas ou as suas necessidades e procurar a pessoa que esteja mais de acordo com ela. Por mais que você tenha atrito, eu acho que o atrito é o que demonstra que a pessoa ela é a sua outra metade da laranja, né? Eu entendo que hoje eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, vamos dizer assim, desorganizado com questão de rotina. Então eu preciso de um sócio que ele tenha rotina. Porque se fôssemos dois iguais, a empresa não funcionaria, porque ninguém trabalharia, ninguém conseguiria seguir rotinas, né? Isso vai de encontro com a teoria DISC do William Marston, né? Os perfis comportamentais aí. Isso, um dia a gente estava conversando sobre isso, até porque, inclusive, eu fui cliente do Thiago, né? Ainda sou, e eu me descobri, vamos dizer, como uma pessoa influente, né?
e principalmente estável, que são dois perfis comportamentais, né? Então eu sabia que o meu sócio ou então meus parceiros teriam que ser possivelmente o inverso, porque as minhas dificuldades eram por não ter essas características que me faltavam. Então meus parceiros teriam que ter isso para que o negócio alavancasse, né? Isso aí é muito legal porque a gente tende a cometer o erro de de trazer um sócio com quem a gente tenha afinidade. Amizade, né? Principalmente, né? Amizade por conta da afinidade. Você não é amigo de quem você não tem afinidade. E o problema de escolher por afinidade é que você está escolhendo alguém muito parecido com você. Provavelmente. Naturalmente, é questão de espelhamento. Dá para pegar a linha do entendimento de rapport, vamos dizer assim. E o rapport eu quero me conectar com o outro. Aqui eu não estou falando sobre me conectar com o outro. Eu estou falando de eu já me conectei com pessoas, a tendência é eu me conectar com pessoas que são mais semelhantes a mim. Uhum. Se eu me conecto com pessoas mais semelhantes a mim, eu estou num ambiente até seguro, vamos dizer. Eu gosto de falar muito e sou desorganizado. A tendência é que meus amigos gostem de falar muito e sejam desorganizados. E a desorganização se torna um ambiente neutro, um ambiente Confortável. e ok. Agora, se você arruma como amigo alguém extremamente organizado, começa a gerar muito conflito de comunicação e de atitudes, porque o organizado vai ficar extremamente desconfortável com o desorganizado, isso vai gerar conflito e discussão, na mesma medida que o desorganizado se sente o tempo todo pressionado e o tempo todo sendo cobrado. E isso tira ele do ponto de naturalidade também. E talvez você que está me acompanhando nessa minha fala, talvez está pensando, não, pera, mas então o certo é eu escolher alguém igual a mim, para evitar esses pontos de confronto. Não. Porque se você escolhe alguém parecido com você, com quem você tem afinidade, você está escolhendo uma cópia sua, que é boa no que você é bom e que é ruim no que você é ruim. A empresa, o CNPJ, ela não ganha novas habilidades. Ela só reforça as habilidades e os defeitos que já tem, ela potencializa os dois. E é importante, quando a gente fala numa empresa, que a gente tenha a pluralidade de habilidades. É lógico que tem segmentos que precisam mais de algumas habilidades do que outros. Mas, de forma geral, é importante uma empresa ter todas as habilidades. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que é muito parecido com o exemplo que tu deu. Eu atendo muitos arquitetos. Arquiteto, ele é muito criativo, mas por ser criativo, ele é desorganizado. Uhum. Ele vem no pacote. É criativo e desorganizado. A gente precisa trazer ou funcionários ou na sociedade alguém que seja organizado, mas analítico, para fazer o contraponto, senão o escritório vira uma zona e não sai do lugar. O que é peculiar, né? Porque daí isso demonstra que, assim, as pessoas não têm padrão. Sabe por quê? A minha noiva, ela é arquiteta. E ela tem um perfil de dominância, vamos dizer, e ao mesmo tempo ela tem um perfil que ela é muito conforme. Então, ela hoje é a minha assessora jurídica. Por quê? Porque ela organiza finança, ela organiza rotina, ela organiza a minha agenda. E assim, vamos dizer, ela é extremamente criativa, mas ela tem um senso de conformidade tão forte, tão pesado, Que sobrepõe a minha desorganização. Então, assim, ela seria a sócia perfeita para mim, vamos dizer, porque ela é meu outro lado da laranja nesse aspecto. E aí eu vou amarrar agora, fechar aquilo que eu falei ali, né? Que eu falei assim, que o lógico seria você achar alguém parecido com você, então, pelos exemplos que eu dei. Não. Você tem que pegar alguém diferente, pelas habilidades diferentes, e sim, você vai ter dificuldade de comunicação, porque é alguém completamente diferente de você. E tá tudo certo. Por quê? Porque a chave do segredo aqui está em você se desenvolver para conseguir emocionalmente, para conseguir ter um diálogo com alguém diferente do que você. A gente tá chegando a um ponto onde a gente tá ficando acomodado a só se comunicar com quem é parecido. Só abre sociedade com quem é parecido, casa com quem é parecido. Não. A diferença, ela
gera os desafios de comunicação, que você tem que ter um pouco mais de flexibilização, mas o potencial de ganho, de crescimento, né? para a empresa, principalmente para a empresa, relacionamento conjugal tem outras variáveis aí que vão pesar muito mais até. Mas para a empresa, o ganho dessas novas habilidades por trazer uma pluralidade na sociedade é muito importante, mas muito importante. Vou dar um outro exemplo aqui. Imagina dois sócios extremamente impulsivos na decisão e muito passionais, emocionais. Aí aconteceu um problema com um funcionário que faltou e ele era peça-chave, nada andou, os clientes estão ligando, reclamando, pronto. Tá O inferno. o inferno instalado ali. E eles vão tomar decisões impulsivas que muitas vezes podem ser erradas. Não existe nessa sociedade, nesse exemplo, nenhum dos sócios que tem a mentalidade mais de parar e analisar a situação. Não, pera, vamos respirar, vamos analisar. Sabe, o circo pegando fogo, ele ali sentado, refletindo, Quem é a analisando. pessoa mais fria, né? Mais tranquila. Mas no mais momento racional, mais que não é racional. tão passional. E aí ela consegue. Se eu só tiver os dois impulsivos, eu não tenho ninguém que vai fazer essa parte do ei, vamos frear um pouquinho e vamos avaliar se é realmente um bom caminho para resolver esse problema. No contraponto, se eu tiver duas pessoas muito planejadas, organizadas, cautelosas, a empresa vai ter muita dificuldade de trazer novas aberturas de mercado, de serviços, de produtos, de crescimento, de inovação. E até coragem, né? Exato, ela tende a ter mais dificuldade de gerar movimento. Eu falo porque, assim, ó, você perguntou quais são os critérios mais importantes para a escolha de um sócio. Eu acredito que a amizade ou confiança pessoal não sejam os principais, sejam os posteriores. Primeiro você verifica qual negócio você vai trabalhar, principalmente qual ramo. Eu falo porque o meu, como é jurídico, então são vários ramos do direito. Mas quando você escolhe o seu sócio, você casa com ele. Então, num casamento, há atrito, né? Então, o sócio, eu posso dizer que, assim, eu trabalhei em vários escritórios, né? Em pelo menos 2. E eu já vejo que o meu escritório anterior eram 2 pessoas totalmente diferentes. Era um mais impulsivo e outro mais conforme. O de agora, os 2 eles transitam entre os 2 caminhos. E eles são muito bem, eles têm muita amizade. Só que tu percebe que, assim, ó, eu vivo com eles na parte de trabalho e na parte pessoal. É totalmente diferente, são 2 mundos. Na parte trabalho, é assim, vamos sentar, números, pontos. Eu sou gestor, tu é o responsável da empresa. A parte pessoal, somos amigos, treinamos juntos, temos intimidade. Mas eles sabem separar isso. Por isso que eles conseguem transitar no mesmo mundo. Por mais que tenha amizade. Mas eu acho que, assim, ó, é um excepcional. É uma exceção no meio da regra, vamos dizer assim. Ô, Neto, e juridicamente, eu esculachei essa pessoa. Eu vou pegar a tua fala, que uma sociedade é um casamento. Certo. Então, comunhão no mínimo parcial de bens ali, né? Diretamente, né? Diretamente. Quais são os cuidados básicos, falando do ponto de vista jurídico, que eu preciso tomar para me certificar de que aquela pessoa não vai ser, no final, um problema maior do que uma solução? Assim como um casamento, a partir do momento em que vocês se unem para construir uma sociedade, né? Existe um contrato social que a gente chama. Que ele delimita as responsabilidades, os ônus, e também as peculiaridades da sociedade. O contrato social, ele é um documento que ele vai para a junta comercial, então ele vai ter, a princípio, né? Ele tem normas gerais. Quem é o administrador. Tá, mas aí tu tá fazendo ferramentas. Eu tô querendo dizer assim, como é que eu faria um raio-x da pessoa? Eu Porque acho o que contrato social é para proteger e botar regra na coisa. isso. Não, eu quero fazer um raio-x da pessoa. Eu acho Vou que dar um exemplo para ti. Se essa pessoa estiver endividada e eu botar ela como sócio, eu acredito que é problema para mim? é problema
dependendo do tipo de sociedade que você escolhe. Entende? Porque assim, ó, uma sociedade limitada, né? Posso dar um exemplo. Que é Assim, a mais comum, né? A limitada é a mais comum. a não ser, se você é um empresário de médio porte, né? Pequeno, médio porte, provavelmente isso. Senão você é uma MEI, né? Daí, a sua pessoa e a pessoa jurídica é a mesma coisa. Você não tem sócio, é você. É você. Agora, quando você vai para uma sociedade limitada, normalmente você limita que a responsabilidade dele tem um percentual, entende? Então ali você pelo menos vai delimitar o quanto pode ser atingida a sociedade se ela acabar respondendo por um processo. Até porque assim, ó, quando entra numa sociedade limitada, ele pode responder até esse patrimônio, só que a dívida não é da sociedade. Então a sociedade está resguardada até que comprove que essa sociedade está utilizando de fraude, abuso de sociedade. Aí sim ela pode responder. Tá, tu começou a responder o que era uma dúvida minha. Uhum. Mas tu usou uns termos aí que pra quem não é advogado ficou difícil aqui. Se eu arrumar um sócio e ele tiver um processo em cima do nome dele, eu imagino que esse juiz que está avaliando, ou o processo em si encaminhe para eles começar a olhar para os ativos da nossa empresa em sociedade. Certo. Eu acho que eu nem preciso te perguntar que a minha parte eu não perco. A princípio. Mas qual é a bocada que esse processo individual desse CPF pode dar no CNPJ? Depende do que está estabelecido no contrato social. O contrato social, ele delimita a quantidade de cotas que cada sociedade tem. Não, ok, cotas. Vamos supor que somos sócios. Você tem 50%. 50%, eu tenho 50%. Certo. Que ações um processo jurídico pode fazer para tentar buscar esse valor da empresa? Por exemplo, ele pode exigir a venda da sociedade ou descapitalizar o caixa da empresa, sabe? Digamos, o juiz vai lá e aprende o caixa da empresa para... Faturamento? Hoje existe penhora no faturamento da empresa. Mas é Existe. por dívida da empresa, normalmente. Mas e se for dívida do CPF? É que daí você desqualifica, né? Até porque pode penhorar a quantidade de cotas que ele tem. Daí tem que fazer a liquidação para saber qual foi o lucro da empresa e o percentual Isso de cada sócio. pela venda das cotas, como um juiz iria botar para leilão um imóvel, vamos dizer assim. Parecido. É a mesma ideia. Na mesma ideia. Mas a minha maior dúvida é a seguinte: eu tenho meu caixa lá da minha empresa. Tá lá, caixa, giro na conta corrente. Dinheiro. Eu preciso daquilo para minha empresa girar e pagar as contas e sobreviver. Pode acontecer de um processo do CPF do sócio invadir esse caixa? A princípio, não. 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 Legal. Até porque, assim, ó, a pessoa jurídica, ela não responde pelo sócio, né? A dívida é do sócio, né? Tem uma certa Tem uma certa separação. separação. Só se comprovar que ele tá utilizando da empresa para movimentação pessoal. Ah, beleza, eu compro tudo em nome da empresa, tudo em nome da empresa, e aí eu não utilizo do CPF por isso, porque eu sei que eu tenho uma dívida e ela pode acabar respondendo, né? Neto, a gente já falou um pouco sobre os principais erros que os empresários cometem quando vão formar uma sociedade, né? Baseado nos clientes que tu já atendeu, nos casos que tu já acompanhou na mídia, tu teria mais alguns exemplos aí de erros? Porque a gente aprende com o erro do outro, né? Uhum. Então, tu saberias dizer mais alguns exemplos de erros que a gente deveria tentar evitar quando vai formar uma sociedade? Eu vi na internet um caso a gente até fala, né, que é da maçãzinha, né? Em que o contrato social dele não tinha a cláusula que a gente chama buyout, que é a cláusula de exclusão de sócio, saída de sócio. Ou seja, existia a sociedade, existiam valores capitais, mas não existiam a cláusula de saída de um sócio. Então, assim, poxa, você não tem a cláusula de saída, pode haver a saída compulsória, né? Você obriga ele a sair e paga um capital para ele sair, entende? Só que eu acho que ela não era tão famosa na época, a Apple. Então, acabei de falar sem querer o nome, não tem problema. Eu só acho que assim, ó, hoje, quando você tem uma sociedade, o acordo, eu vou falar agora de um documento que se chama acordo de sócios, né? O acordo de sócios você faz, assim, vamos dizer, diretamente quando você tem mais do que um sócio.
Vocês são em 2, façam um acordo de sócio. 3, acordo de sócio. Façam. Por quê? O acordo de sócio ele estabelece coisas que o contrato social é genérico. Eu dou um exemplo. Normalmente o acordo de sócio ele delimita o quê? Quem vai receber valores, o quanto, se pode ser suspenso, porque hoje o sócio administrador ele pode receber um prolabore, certo? Mas e se precisar suspender, ou se a empresa não tem condições de pagar por um certo período de tempo, 6 meses, 10 meses, esse acordo de sócio especifica cláusula de confidencialidade, entende? Hoje o acordo de sócio ele é um documento que assim, ó, ele delimita até onde um sócio poderia tomar uma decisão ou até uma possibilidade dele ser excluído da sociedade. As regras para exclusão e como essa exclusão Porque aconteceria. eu falo assim, Quais ó, são os motivos que levariam à exclusão, uhum. as penalidades, né? Quer ver um exemplo? Hoje eu falo tá, Thiago, se você tiver 3 faltas graves, você vai ser excluído da sociedade. O que é falta grave? Porque o contrato social ele estabelece, vamos dizer, o contrato social ele estabelece que o sócio pode ser excluído após infração ou problemas pessoais dentro da sociedade. O que é problemas pessoais para ti? É O que é genérico, para né? mim? O que é uma falta leve, uma falta grave, uma falta média? Aí ficou na subjetividade, isso dá pano para manga em Porque é um processo. casamento. Por que os casamentos que têm pacto antinupcial não dão problema quando dissolvem? Porque o pacto antinupcial, ele é, vamos dizer assim, vou usar um termo chulo, tá? Ele é um acordo entre sócios. Quando terminarmos a sociedade, isso é meu e isso é seu. Você já definiu a regra do término antes de começar. Se começar aí, as pessoas falam assim, eu acho idiotice isso, desculpa o termo chulo, né? Eu acho errado isso porque você já pensa no divórcio. Não, eu estou deixando delimitado que se der problema a gente não vai brigar, que é igual quando a pessoa morre ou quando a pessoa se divorcia. Depois que acontece a situação é que as pessoas se incomodam. Quem tem plano de saúde não se incomoda se a pessoa venha a falecer. Por quê? Ele cobre tudo. Quem tá acompanhando a gente nessa hora tá falando assim, mas eu não caso pensando em separar. Todo mundo pensa nisso. Mas talvez você que tá acompanhando a gente pode pensar o seguinte, existe, nem que seja 0,01% de chance disso acontecer, certo? Ok. Você vai trabalhar para não, mas pode acontecer. Acontecendo, você já parou para pensar o desgaste que isso pode gerar na criação dos teus filhos? Eles passando por você e se divorciando num litigioso? Imagina foi para casamento, Neto. Não, mas sabe o quê? É porque assim, ó, hoje se a empresa, ela começa numa boa, mas ela pode dissolver, do nada. E a gente tá falando assim, ó, igual um casamento, por quê? Dívidas. Tu sabe um negócio que eu não sabia que podia e aprendi com o contrato de sócios da M8, Uhum. que o percentual de sociedade e que as cotas, né, o percentual que cada um tem da sociedade, não obriga que seja o mesmo percentual de distribuição de lucros. Sim. O acordo de sócios, ele pode estipular que, temos 50% cada um das cotas, Uhum. mas em termos de distribuição de lucro, isso não precisa ser respeitado. Não. Tanto que assim, ó. E aí eu posso botar a distribuição de lucro, por exemplo, 70% para mim, 30% para ti, lógico, com a anuência dos dois, mas você pode determinar isso, né? Sim, até quando você perguntou sobre os maiores erros dos empresários, quando cometem ao formalizar uma sociedade, eles, beleza, vai ser uma empresa familiar, certo? Certo. Tá, e por que a gente não coloca no acordo de sócios cláusula de mediação? Brigou, vamos para uma mediação, vai ter um terceiro que vai ter um voto, ou vai ser um terceiro que vai estar intermediando a nossa briga. Uhum. É um erro que o empresário não coloca, por quê? Somos família, por que nós vamos estar brigando? Ô Neto, e como equilibrar um sócio que é muito de investir e o outro que é muito de só ficar trabalhando na operação? Hoje assim, ó, a gente chama de aquele sócio que trabalha, ele vai receber um prolabore, certo? Que é o quê? Salário. Porque ele está dedicando o tempo dele para a empresa. Para a empresa, tanto que assim, ó, o dele é pago,
diretamente sem desconto. Incide o INSS, incide imposto de renda. Ele é um funcionário. Imposto de renda, claro, se ele ultrapassar a cota de isenção ali, né? Uhum. E aí você me pergunta assim, tá, como é que eu faço isso? É obrigatório pagar Prolabore? Sim, a pessoa que tem Prolabore é obrigatório pagar, o cara trabalha ali dentro da empresa. Eu, como investidor, o que que eu faria no acordo entre sócios? Tá, você entende muito mais do que eu sobre a empresa. Muito, porque você trabalha lá. Eu sou só um investidor. Eu só coloco capital. Eu vou deixar você mandar na empresa. Uhum. Só que daí, dentro do acordo de sócios, por isso que eu falei que é tão importante o acordo de sócios, eu coloco que ele tem direito a gerir a empresa. Certo? Só que ao mesmo tempo eu coloco exigências lá dentro. Ele tem que firmar um empréstimo. Eu coloco uma estratégia do quê? Beleza, ele vai firmar um empréstimo com a empresa, mas ele tem necessidade de levar para o conselho isso e por unanimidade ser aceito. Ele quer fazer uma aprovação de um novo empréstimo ou até mesmo a aprovação de um novo investidor. Ele vai ter que levar para a empresa e aí para aprovação de unanimidade dos outros sócios investidores, a gente aceita. Outra cláusula que é interessante fazer, que a gente chama de tag long, né? Aí é contra, vamos dizer, contra não, mas a favor a pessoa que trabalha, né? Que recebe o prolabore. Tá, se o sócio majoritário vender a empresa, ele é obrigado a comprar as cotas do sócio minoritário. Então tu vai lá, tu é o dono da M8 hoje, vamos dizer, tu tem 70% da empresa. E tu fala assim, quer saber? A minha empresa está me incomodando, eu quero vender. Aí dentro do acordo de sócios tem essa cláusula, que se chama tag long. O que que acontece? Você vai vender esses 70%, certo? Aí você é obrigado a vender meus 30%. Como é? Essa cláusula, Se eu tenho 70, tu tem 30 e eu vender o meu 70, tu tem que vender o teu 30? se tem uma cláusula lá dentro chamada tag long, você é obrigado a arranjar uma pessoa para que ela compre o meu. Então, se vai comprar o teu, vai comprar o meu. Por um preço razoável, decente. Entendi. Entende? Porque senão vai entrar uma pessoa que vai mandar em mim. Somos só 50-50. Essa cláusula diz que se você quiser vender, eu tenho que comprar ou eu tenho que Não, achar alguém que você tem que compra? achar alguém que compra as minhas cotas também. Já que você quer vender, vou ter que achar a minha. E tem a drag long. Tá. Agora eu entendi. Eu quero vender. Uhum. Para eu poder vender, eu tenho que achar alguém que compre a tua parte também. Também. Se você quiser vender. Se eu quiser vender. Entendi. Já a drag long. Ou seja, eu não posso. Essa cláusula aí, ó, ela proíbe eu pular fora do barco sozinho. Uhum. É isso. Isso. Ela proíbe eu pular fora do barco sozinho. Isso. E aí a drag long já é o contrário, né? Que ela impede vendas estratégicas. Tipo, eu vou vender meus 30% porque eu quero um valor melhor. Não. Você é obrigado a vender por um preço que eu, empresário, vou estabelecer. Aí você pode vender seus 30%. Por eu ser investidor, eu quero uma venda estratégica. Eu quero que seja um comprador que entenda do negócio, que ele trabalhe É no legal negócio. isso do acordo de sócio, né, Neto? Porque ele dá muita. Ele dá muita liberdade pra gente botar o tipo de regra que quiser, né? Sim, principalmente quer ver uma cláusula que eu acho interessantíssima, cara, que hoje o acordo de sócio ele pede não concorrência ou então de confidencialidade. Por quê? Tá, Thiago, você é um sócio e investidor, vamos dizer. E eu sou o sócio que trabalha, eu tenho 70% da empresa e você investidor tem 30 porque você só está investindo capital ali dentro. Aí você verifica uma outra empresa que é tão interessante quanto e decide vender seus 30%. Tem a cláusula que você tem que achar alguém. Ou então não existe essa cláusula, que é pior ainda. Mas eu vou para uma empresa concorrente, por quê? Porque esses meus 30% lá dentro vão valer muito mais. Porque como tu tem um percentual maior e tu trabalha, e eu sou só um investidor, eu estou perdendo dinheiro. Porque se tu não tem aquela coragem para investir, ou então uma possibilidade que a outra empresa, com 30%, eu triplicaria meu faturamento, essa cláusula, vamos dizer, de não concorrência, já me impediria de comprar. Isso aí é legal, essas possibilidades. Vou, agora eu vou cogitar algo aqui Uhum.
que eu imagino que pode ser muito comum aí das pessoas questionarem, né, dos empresários questionarem. Se não puder, tu me avisa. Mas nessa lógica, então, vamos supor que eu já tenho uma empresa, estou tocando sozinho, Uhum. e aí eu tenho um funcionário meu que performou tão bem que eu quero convidar ele para ser sócio. Eu consigo colocar ele como sócio, não sei se sem cota nenhuma, ou tipo, só com 0,1% ou 1% de cota. E eu, no contrato Acordo no sócio. acordo de sócios, eu coloco que ele tem direito a uma distribuição de lucro. Ele tem direito à distribuição de lucro, mas ele não é dono de cota. Sim. É porque, na verdade, assim, ó, tu vai colocar ele como administrador da sua empresa? Ou você vai colocar ele Não. como um prestador de serviço? Não, ele seria um sócio, Né? né? Ele é sócio, ele tem que ter pelo menos alguma quantidade, nem que seja pequenininha, 1%. pequenininha. Vamos dizer assim, pode Tá, ser. ele tem 1% de cota. Mas aí eu posso dizer para ele assim, não, eu te dou 1% de cota, mas eu te dou 30% da lucro. distribuição de lucro. Sim, O acordo até de sócio me permite isso, eu não sou obrigado a entregar 30% da empresa para a pessoa para ela ganhar não. a fatia que eu quero que ela ganhe. Eu Ah, consigo diferenciar isso. que daí tu Então faz, pode ser muito bom para reter talentos. claro. E assim, ao mesmo tempo tu faz um prolabore, né? Tu bota ele como prolabore, bota ele que seja administrador, só que ali no acordo de sócio, como eu comentei, ele pode ser um administrador. Tá, ele é administrador da empresa. Ele tem o cargo de administrador porque, né, ele teve um crescimento exponencial muito grande, né? Ele performou muito rápido. Só que ao mesmo tempo você fala assim, tá, você vai ter 1%. Aí você vai ter um prolabore, uma participação nos lucros, no acordo de sócio. Você bota 30%, como você falou. Só que também você pode colocar que assim, ó, vamos dizer, a empresa pode passar por necessidades financeiras. Pandemia, foi um exemplo. É um sócio desse que você colocaria, ele dizer, tá bom, agora eu sou sócio, deu pandemia, você tem que pagar 30% a vida toda. Não, você pode colocar dentro do acordo de sócio essa cláusula, olha, em questões de caso fortuito, força maior, em que venha acarretar em problemas na empresa, até porque o prolabore, ele é pago mesmo com prejuízo na empresa. O prolabore, não a distribuição de lucros, né? Isso, o prolabore. Então, assim, vamos dizer, se você bota um prolabore muito alto, que vamos chutar que ultrapasse a incidência do imposto de renda, você é obrigado a pagar o prolabore, até porque ele está na empresa. Agora, se você coloca um prolabore menor, vamos dizer que também não tem muito a ver com o cargo de gestão, né? E um lucro mais alto, para ele é muito mais interessante jogar Compromete na a empresa. empresa, né? Tu não compromete a empresa e ao mesmo tempo tu delimita que assim, ó, eu quero sair. Por quê? Porque meu salário é baixo. Sim, mas tu concordou com o lucro? Não com prolabore alto. Tu não compromete o caixa da empresa, né? Caixa da empresa. Compromete o caixa, porque no mês de baixa que tu não tiver caixa, só não... Ele tá ciente que assim, Só o mínimo ali o pra... mínimo possível que tu é obrigado, aí tu não pode se isentar de ter que pagar, né? Ô, Neto, a gente já falou um bocado aqui sobre a parte do acordo de sócios. Já me trouxesse aqui pra gente algumas ideias de cláusulas, né? Mas eu queria ver, passar assim um geralzão, assim, ó. O que pra ti são cláusulas essenciais que um contrato de sócios, que um acordo de sócios precisa ter? Quem está acompanhando a gente não tem um acordo sócio, ela pensa em o quê? Meu, descobri agora com vocês aí que existe isso. Quais são o essencial? A distribuição de lucros, Especificar como funciona a distribuição de lucros, o buyout, como sair, o buyout é como sair, como vai funcionar a saída de um sócio. Eu, particularmente, acho a mais importante de todas. até porque, assim, desavenças podem acontecer o tempo todo, mas isso é motivo para dissolver a sociedade, entende? Nesse buyout entra também a questão do falecimento, né? Sim, da sucessão, né, que a gente chama, né? Aí é outra já. Aí já é outra. Também a sucessão é interessante porque os filhos vão ser investidores ou eles fazem parte da empresa, sabe? A não concorrência, é um absurdo. Cláusula de não concorrência. Saiu, portanto, por um período X, você não pode... pode utilizar o mesmo segmento, né? Principalmente o mesmo tipo de empresa, porque isso pode comprometer pesado a sua empresa. Porque se ele investiu ali há 10, 20 anos e ele está trancado porque você não quer crescer, ele vai sair e provavelmente ele vai abrir uma empresa equivalente, sabe? E isso vai comprometer 100% a sua empresa. Aí eu acho que é de confidencialidade.
Até porque práticas da sua empresa, práticas que são, assim, que fazem a sua empresa crescer mais do que os outros no mesmo segmento, elas são confidenciais, né? A forma com que você vende, até uma coisa que eu acho que tu falou uma vez pra mim, que era branding, né? Que também é uma coisa que, assim, poxa, a força da sua marca, às vezes, ela tá na confidencialidade. Você sabe como uma Ferrari gira, mas você não sabe como é que é o motor de uma Ferrari, como é a fabricação de uma Ferrari, entende? Isso é que deixa, vamos dizer, subliminar a perfeição, o valor da marca, entende? Então, acho que essa não confidencialidade, ela é interessante porque você sabe vender, Thiago? Sei como. Entre na minha empresa para saber, fique, aprenda, né? Que é uma coisa que o empresário, ele também pode ensinar tudo, mas ele também não pode dar a cesta de fruta para a pessoa levar embora, né? Senão ele vai falir. Então, no acordo de sócio, essas cláusulas assim confidencialidade, mediação e arbitragem, não concorrência, é, buyout, até mesmo essa do trial long e a outra que eu falei agora, e drag long, também são duas interessantes porque ajuda as duas partes, né? Porque se a gente está fazendo um acordo, a gente não quer sair, mas se sair, pelo menos que não prejudique as duas partes, né? Cláusula de direito de uso de imagem, de cessão de direito de uso de imagem, cabe ali também, não cabe? Também. Somente se quem estiver acompanhando a gente está entrando no meio digital, É isso. você dá imagem dos sócios. Infoproduto, né? Tu pega um infoproduto da vida, a pessoa bota 3, 4, 5 e-book lá dentro, tá, mas e esse produto quando eu sair, como é que vai ser? Até porque o maior problema nisso é o que? Sair. Isso é um produto que eu não vou vender, mas a minha imagem vende sozinha. Porque hoje tu pega esses influencers da vida, uma coisa que eu falo às vezes quando o cliente me pede para fazer um contrato com um influencer é isso. Como vai ser após o término da parceria? Por quê? Porque após o término da parceria é quando tu descobre como a pessoa vai agir com relação à tua marca, se ela vai falar bem, se ela vai falar mal, se ela vai utilizar, porque tem muita gente hoje no meio digital, principalmente, que elas levam a marca por 5, 6 anos. Tu pega assim a pessoa que o Steve Jobs, ele faleceu, mas todo mundo que fala no nome dele lembra de uma marca X. Cláusulas, eu imagino que cabe também nesse contexto, cláusulas que protegem a imagem da empresa, né? Do tipo assim, sócio não pode expor negativamente a empresa. Também imagino que cabe, né? Ah, que daí é nessa parte de confidencialidade, né? Aham. Até porque, se tu pensar bem, Thiago, tem muitos sócios que são a cara da empresa. Depois que eles saem, a empresa vai ladeira abaixo. Ele pode abrir não vou dizer como a gente, somos em 8, certo? A pessoa que sai da nossa empresa, ela tem ciência que ela leva o nome da empresa junto, por mais que ela não tenha um fundo da mesma cor ou roxo, mas ela leva o nome da empresa. Quem sabe ali ela começou a crescer. E depois? Porque ela vai deixar muito conteúdo pra gente, muito produto. Só que ao mesmo tempo ela pode causar um dano muito grande com o próximo trabalho dela. Vai trabalhar no mercado do público, vamos dizer, vou usar um termo chulo, tá? Sexual. Tá, mas ela trabalhava com mentoria educacional. Como é que agora ela vai trabalhar num outro público e ao mesmo tempo vai levar uma imagem que é daqui? Porque o rosto dela, eles lembram Isso aí que estás me passado. falando vai muito de encontro na minha visão do que aconteceu com a Jojo Todinho. Que aí talvez é um exemplo que não pega na questão sexual, como você colocou ali, mas conversa, porque senão parece que a gente tá só sendo que a gente tá sendo, que a gente tá se posicionando contra a nova escolha ali da pessoa, né? Não. É porque pro público da empresa, o público da empresa que compra não conversa e não simpatiza com aquele outro público que o ex-sócio começou a construir a imagem deles. Sim, E a Jojo Todinho aconteceu isso. Ela tinha marcas que patrocinavam ela porque acreditavam que a imagem dela consolidava, não criava, consolidava a percepção do que o público já tinha da marca e conectava com aquele público. No momento que ela se posicionou politicamente, isso gerou uma desconexão
E aí o público que comprava a marca olhou aquilo e disse, vai olhar aquilo e vai estranhar, não vai mais conectar, vai dar ruptura. E aí eu achei que isso cabia aqui nesse contexto que tu colocou, do tipo, mesmo após a saída do sócio, as atitudes que ele toma ainda podem gerar dano para a imagem da empresa. Aí eu te pergunto assim, como se liquida isso? Se você não tem um acordo de sócios, como se liquida isso? Teve outro exemplo, o G4, Thales Gomes, e deu uma polêmica aí há um tempo atrás, por uma fala dele sobre esposa. Isso. Aí você pega assim, pô, Caiu da não. empresa G4 a educacional. Como é que você pega uma pessoa... Por isso que assim, ó, eu acho que é uma linha tênue entre responsabilidade e um simancol, né? Porque você precisa ser cuidadoso, cauteloso e ao mesmo tempo você tem que ser um empresário. É. Então é uma linha muito tênue entre o que você pode fazer e o que você não pode, e principalmente porque você está falando em nome, no caso da gente, de 8. Ô Neto, e tu comentou ali que uma das cláusulas que tu consideras aí essenciais é a questão de definir a distribuição de lucros, pro labore. Como que a gente define isso de uma forma justa entre os sócios? Agora tu me pegou, sabe por quê? Porque normalmente assim, ó, ele pode, o acordo entre sócios, ele pode ser distribuído da forma que você quiser. Sendo acordado, sendo... Analisado entre as partes, pode, porque o que acontece? O acordo entre sócios, ele só delimita a responsabilidade de cada sócio. E delimitar a responsabilidade de cada sócio é verificar se a empresa, quem vai trabalhar nela, né? Até porque, como somos ali em 8, todos nós temos 8 responsabilidades, só que pode ser que você trabalhe muito mais, muito menos, você tenha investido mais dinheiro, até porque não quer dizer que você investiu mais dinheiro que você tem mais cotas. Entende? Uhum. Você teve mais investimento em dinheiro, só que dentro da sociedade eu trabalho muito mais porque você não trabalha. Tá, você é um sócio investidor, você tem 70% da sociedade. Só que, e eu fico como? Porque no nosso contrato social tá, que você tem 70% das cotas porque o capital tá integralizado. Eu acho que, eu particularmente acho que é importante ali no acordo de sócio também estipular a periodicidade, né? Também, E a periodicidade de distribuição de lucros, mas a periodicidade para o cálculo dessa distribuição, a né? liquidação, né? Conversa ali. Porque senão, vamos lá, você tem um negócio que é sazonal, aí você distribui mensalmente lucro, tá? Você pega o fechamento do mês anterior, vê se deu lucro, quando deu de lucro, percentual distribui. Mas antes você pode já delimitar isso. Não delimitou, Aí o que vai acontecer? E no mês que der prejuízo, segura as contas com que dinheiro? Se você distribuiu. sim. Então, eu vou falar por mim lá, porque eu sou formado em engenharia civil, para você que está acompanhando aqui, se não sabe, eu sou formado em engenharia civil. Trabalhei na Camargo Correia. Isso lá em 2010, 2009, 2010, 2011. E lá eles tinham um programa de distribuição de lucros para os funcionários mesmos. E eu foi lá que eu aprendi esse modelo que é comum, vai. Que a distribuição de lucro ela era anual, porque ela pegava e analisava o período do ano inteiro. Então vamos supor que janeiro deu 1 milhão de lucro. Fevereiro deu meio milhão de prejuízo. O resto do ano empatou. A distribuição de lucros é só sobre meio milhão, porque ela teve lucro de 1 milhão, teve meio milhão de prejuízo, sobrou meio milhão de lucro no ano. Então ela distribui sobre o meio milhão. Então essa periodicidade mais longa, ela garante que você não está fazendo uma distribuição que ela que ela reflete só o cenário pontual daquele momento da tua empresa, né? Ela faz uma média aí, vamos dizer assim, ela considera um histórico. Por isso que dá prolabore para aquele sócio que trabalha mais é interessante. Porque se tu pensar nesse caso, ele receberia mês a mês, 12.
certo? E o teu lucro foi em janeiro. Então, tu pelo menos garantiria que os 12 meses ele receberia, Uhum. certo? E quando chegasse em dezembro, vamos dividir o lucro. Por quê? Porque ele foi a pessoa que mais trabalhou, vamos dizer. Os outros são investidores. Eles já sabiam que, em razão do risco, eles poderiam ter negativo como poderiam ter positivo. Isso aí tu tinhas falado, mas agora tu falando, para mim é muito importante. Mesmo que não seja só um que trabalha, sendo os dois que trabalham, determine os salários corretos. Sim. Tanto que é uma das coisas tu colocar no Prolabore é o quê? Cara, o cara é gestor e tem que ter um salário condizente com ser gestor. Ah, beleza, eu vou pagar mais imposto e tudo, mas ele é um gestor A tua empresa tem que conseguir comportar um gestor contratado ali dentro. contratado. A não ser que vocês sejam muito, ou vou falar uma palavra de chulo também, né? Muito casquinha, mentirana, ou você está empreendendo como uma pessoa adulta. Se você está empreendendo como uma pessoa adulta, você já sabe que você vai ter momentos de risco e momentos de lucro, certo? Empreender é uma montanha-russa. Então você já sabe que a possibilidade é que pode acabar dissolvendo uma sociedade, pode ser obrigado a falir. Quantos empresários que vão vir aqui na cadeira contigo que vão dizer, eu falei 3 vezes e acertei uma, na quarta, porque eu quis. Senão eu não iria empreender. Por quê? Falir é uma possibilidade. Eu sei que tu atende vários empresários, a maioria deles errou nas 2 primeiras vezes, acertou na terceira, na quarta, entende? Então como é que você não prevê que você vai falir? Porque a probabilidade é que, assim, no erro eu vou falir. Vou ter que fazer uma liquidação, seja voluntária ou compulsória. Por isso que eu falo assim, há uma possibilidade de venda total, liquidação de ativos por um administrador judicial, numa briga entre sócios? Há uma possibilidade de ter que decretar uma falência, uma recuperação judicial? Então, assim, você tem que preparar um acordo de sócio ou um contrato social que prejudique o menos possível. Ô, Nete, já tem uma sociedade. Estou acompanhando aqui o podcast de vocês e já tem uma sociedade aberta hoje. Como eu avalio como ela está hoje? Como eu consigo... Quais são os sinais de que essa sociedade está em crise? Eu acho que tem que ser uma avaliação de cada sócio, né? Muito específico. Assim, você tá falando de dinheiro caixa da Ecafran, né? Eu sou jurídico. Eu acho que você tem que analisar assim, tá? Eu tenho muito empréstimo? Eu tô necessitando de muito empréstimo? Porque aí você tá trabalhando com o dinheiro dos outros, né? Do banco. Eu tenho condições de manter esse fluxo até dezembro? Eu tô no passivo, eu tô tendo que contratar. Por isso que eu falo muito assim, ó, hoje quando tu faz uma empresa de família, contrata uma empresa de gestão. Uma empresa de gestão de fora que eles vêm, trabalham na sua empresa e eles pensam assim, ativo, passivo. Mas é uma empresa de família. Ativo, passivo. Funcionário lá embaixo, eu sou gestor, eu tenho que olhar se dá dinheiro, aonde dá dinheiro e como dá dinheiro. Eu acho que está muito ligado também a questão das expectativas que cada sócio tinha quando viraram sócios, né? Uhum. Isso é uma outra coisa importante para você considerar também quando você vai escolher um sócio, né? O que ele pensa para daqui 10 anos, para daqui 20 anos? Como ele enxerga esse negócio que vocês têm? Porque vai ter o sócio que vai olhar para essa empresa e vai pensar assim, meu, isso aqui é uma forma de eu... vou trocar a forma como eu ia falar. Essa empresa aqui eu enxergo como uma forma de ter um ganho, fazer um crescimento rápido, vender a empresa e capitalizar o dinheiro e seguir. Sim. Já o outro não, o outro pode ter entrado porque ama fazer aquilo e é o que faz ele feliz, ele não pensa em se desfazer. Isso, isso já mostra que eu tenho aí um desalinhamento de objetivos. Sim. Então, ter esse alinhamento é importante, né? E como eu faço para saber que estamos desalinhados se eu não tenho um acordo de sócios? Sim. A gente tem que tomar cuidado para não presumir que o que a gente enxerga da empresa é a mesma coisa que o outro sócio enxerga.
A gente não para conversar sobre isso entre os sócios, né? E aí eu entrei com uma expectativa para a empresa, que a empresa iria para tal caminho, e você entrou com outra expectativa para outro caminho, e lá na frente a gente está desalinhado, tomando decisões que não conversam, porque tu opinas para levar a empresa para um caminho, eu opino para levar para o outro, a empresa vira um Frankenstein de decisões, certo? Porque nada encaixa, porque uma hora é a minha escolha, outra hora é a tua, a minha joga a empresa para esse caminho, a tua joga para aquele outro caminho. E na falta de um acordo de sócios, eu não posso nem te julgar. A gente vai julgar porque a gente tá errado, tá? Mas eu não poderia te julgar porque eu não alinhei expectativas com você. Então talvez o primeiro passo seja, não tem um acordo de sócio, faça. Pode fazer depois que a empresa está aberta, não pode? Sim, Tá, assim, tem 10 anos, posso fazer. pode. Por isso que eu falo assim, ó, Porque aí, Thiago, eu já tô no jogo há 10 anos aqui. E agora, né, com sócio? Senta agora e conversa. Põe ordem na casa agora. Alinha expectativas agora. Cria as regras de convivência agora. Você não vai conseguir botar todas as regras que você gostaria, porque agora a tá pessoa já correto. entrou, mas eu tô 10 anos A aqui, máquina já tá girando. eu não vou aceitar abrir mão de, assim, fácil do que é para mim. Mas coloque o básico, né? Aí você tendo esse acordo, estando alinhado, né, do que pode, do que não pode, vocês chegaram num acordo, aí você começa a ter parâmetro para saber se fugiu ou não. Tanto que assim, ó, se tu perguntasse pra mim agora, antes da gente finalizar, né? Qual era, qual era a dica que eu daria? Seria uma governança corporativa que a empresa precisa, um documento que seria o acordo de sócios. E uma coisa que o meu amigo Thiago Depinho e o Rafael falaram no podcast deles, eles disseram que uma pergunta que a pessoa fez, né, disse: "Ah, se vocês abrissem a sua empresa hoje, como é que vocês se veriam daqui a 10 anos?" Ele disse assim: "Ó, não sei." Ele assim: "Ó, tudo que eu sonhei há 10 anos atrás, Deus me proporcionou o dobro, o triplo ou mais." Então, se tu perguntar pra mim assim: hoje o que eu vejo na nossa empresa, se eu veria ela assim há 10 anos atrás, eu não veria, porque eu não sabia que Deus iria me proporcionar a oportunidade de ser empresário. Mas eu tenho a certeza que assim, como a gente estabeleceu tudo no papel, a partir do momento em que a gente delimitou no papel, num acordo de sócio entre nós 8, que seria a empresa daquela forma, eh, a maior possibilidade de erro a gente já tirou, entende? Então, assim, se poderia acontecer alguma coisa de errado, pelo menos a maior precaução a gente tomou, que seria fazer esse acordo de sócio. Ali a gente delimitou qual a obrigação, a responsabilidade e qual o ônus do empresário, que somos em 8, que ele acabaria acarretando na carreira dele caso ele pisasse fora da linha. Então, assim, qualquer coisa a mais a gente conseguiria incluir, mas o básico, as regras gerais, a gente conseguiu cumprir, entende? Entendi. Ô Neto, e juridicamente, quais são os primeiros passos que a gente vai ter que tomar aí, práticos, se uma sociedade estiver em conflito? Volto a frisar, o acordo entre sócios, ele pode estar estabelecendo cláusulas principalmente de mediação, a princípio. Há uma cláusula de mediação, tá? Temos problemas na empresa. Vamos fazer mediação. O que essa mediação e arbitragem ela pode fazer? Eu, você e um terceiro, certo? A mediação, você tem um voto, eu tenho um voto. O voto de Minerva, que a gente chama. Isso é uma forma da gente discutir. Somos em 2. Você vai vender sua parte? Ou no acordo está dizendo que dependendo da sua situação você é obrigado a vender? Isso aí da mediação, ela é muito. Você me falando, ela me parece muito importante porque quando a sociedade ela é com percentuais iguais, né? Tipo Isso. 50 e 50. Porque 50 e 50, toda decisão ela vira empate se não for como um acordo, vamos dizer assim, né? Isso. E outra, uma governança corporativa, né? Se tu bota um gestor lá, somos em 2, mas tem um especialista que trabalha só com isso. Ele foi contratado para gestão.
Por que que eu vou perder meu tempo discutindo com uma pessoa que foi especialista nisso, se eu e você somos sócios, porque a gente decidiu abrir uma empresa e era um segmento que cresceria, ou teria um potencial de crescer, sabe? Por isso que hoje a governança cooperativa, que a gente chama, é uma coisa que ela é essencial para manter, eh, vamos dizer, para manter empreendedorismo dentro da empresa. Ô, Neto, tu começou a falar ali sobre a saída de um sócio, né? Uhum. Como fazer a saída de um sócio? Se ela for irreversível, a dissolução. Não tem o que fazer. É uma venda total, liquidação de ativos. Se tiver que ir para o judicial, daí o juiz normalmente ele determina um administrador judicial, né? Para ele ir mantendo a empresa enquanto se resolve capital, valores, pagamento, principalmente se ela for dissolvida, tem que pagar quem? Quem é fornecedor da gente, né? Tem algum padrão na legislação brasileira que fala sobre dissolução de sociedade? Tipo, eu quero sair. Normalmente ele faz Não a tem compra da acordo de sócio, participação. tá? Hã? Faz a compra da participação. Eu compro a tua parte. E se tu não tiver para comprar? Aí, normalmente, ela é definida em processo, para a gente poder liquidar ela. A gente tem que liquidar por uma longa batalha judicial, normalmente, que pode comprometer a empresa e prejudicar. Então, normalmente, o sócio vende. A grande probabilidade é que ele vende. E eu acho alguém para Um comprar. vende para o outro ou vende para um terceiro, no Terceiro. caso? Isso. Porque se for levar para o judicial, prejudica terceiro, né? Por isso essa cláusula de mediação e arbitragem, né? Você quer sair? Quero. Quanto é que custa? Tanto. Vou achar alguém ou então eu compro o teu capital parcelado de alguma forma, que daí feito por fora e eu viro 100%. Neto, só pra gente fechando aqui, é uma curiosidade minha agora. Se eu não tenho acordo de sócio, certo? Partindo desse princípio. E eu amo a empresa, quero continuar com ela, mas não te quero mais como sócio. Consigo te tirar? Mas Se você não quiser sair. existe. Que a gente chama assim que é a... Por que eu tô te perguntando isso? Porque vai ter muito empresário que tá acompanhando a gente que ele tem um sócio, que às vezes até um primo, um tio, um irmão, não sei o quê, e é esse sócio que tá acompanhando a gente que carrega a empresa nas costas, faz tudo sozinho, e o outro é um escorado que não faz nada. E ele decide que chega, ele quer se livrar disso. Mas ele não é, até onde é justo, ele ser obrigado a vender e perder o que ele construiu. Tem como eu tirar um sócio? tem a gente chama de venda forçada, né? A compra compulsória, né? Em que eu obrigo a ele a eu comprar a parte dele, né? E como funciona isso? Aí é negociação entre eu e tu. Mas tu não quer vender. Aí vai pro judicial. E no judicial eu consigo tirar um sócio, Sim, mesmo contra a vontade dele. sim. Comprovando que, né, ele vai trazer prejuízo, ou que vai ter Eu vou ter que ir problema ali futuro. no judiciário comprovar que ele tá prejudicando a empresa. Sim. Entendi. Neto, papo muito bom, meu amigo. Obrigado Tá? pelo convite novamente. E Quem sabe eu deixei alguma coisa a ver, né? Mas antes das tuas palavras finais, eu quero reforçar o convite para você conhecer a M8. Escaneie o QR Code aqui nesse vídeo ou acesse o link na descrição que você ganha 15 dias gratuitos, tanto para ter acesso ao acervo das mentorias quanto às mentorias ao vivo. E aí você vai poder abrir seu microfone, fazer sua pergunta para mim, para o Neto. Temos uma agenda aí diária, né, de segunda a quinta-feira, todos os dias tem uma mentoria com um especialista, um tema diferente para você, empresário, se manter atualizado. Acho que é a maior sacada aí que a gente pode ter empreendendo é se manter atualizado, seja em oportunidade de mercado, legislação que muda, mercado financeiro. mercado financeiro, Sim. marketing, tudo muda muito rápido hoje em dia. E nada melhor do que você ter um time de especialistas à sua disposição para te ajudar nessa jornada. Então, 15 dias gratuitos. Escaneie o QR Code, clica no link para garantir hoje mesmo, tá? E a gente te vê lá na mentoria ao vivo. Quero ver você lá, quero ver você falando para mim assim, vindo do podcast, tá? Neto, tuas considerações finais aqui antes da gente encerrar. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Thiago? É sempre muito bom estar participando dos podcasts da M8, né? Até porque é uma empresa que está crescendo e oportunidade não falta, né? E eu queria fazer convite também para o empresário, porque assim como a gente está debatendo aqui, conversando, isso vai para o YouTube, vai até para o Spotify
E se você quer tirar mais dúvidas sobre isso, ou então fazer perguntas, questionamentos, porque às vezes o seu caso é muito específico, e aqui a gente foi mais superficial, né? A gente vai estar disponível assim. E eu falo que assim, estude mais sobre isso, acordo de sócios, contrato social, isso é investimento na sua empresa, não é investimento em mim, não é investimento no Thiago, não é investimento na M8, você participar das nossas lives. O fato de você participar da M8 é o que? É investimento em você. É profissionalizar a sua empresa, não a nossa empresa ela já tem contrato social, já tem acordo de sócio. A gente tem conflito? Tem, mas é tudo resolvido por mediação, por arbitragem, é resolvido em reuniões. Se você quer ter a mesma facilidade de conseguir resolver isso, estamos aqui disponível para você. É isso. Então, eu quero reforçar, quero finalizar aqui pedindo, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos empresários aqui, ou aquele seu sócio. Às vezes tu quer dar aquela indireta, né? Você não tem acordo de todos, mas você quer dar aquela cutucada. Manda esse vídeo aqui pra eles, ó, assiste aí. Que eu acredito que hoje a gente aqui conseguiu mostrar a importância que é essa sociedade às claras, né, bem definida, que o meu avô sempre falava assim, o que é combinado não é caro, né? Sim. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, curtir esse vídeo e comenta aqui na descrição assim, cheguei até o final e coloca o aprendizado que virou a chave para você. Tá joia? Obrigado, Neto, pela tua Obrigado. participação e nos vemos no próximo episódio.